prazer enorme estar aqui, se reunindo com os irmãos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. E nesses louvado pela palavra partilhada pelo irmão Hugo, realmente é isso que nós somos embaixadores de Cristo, aqueles que outrora viviam suas vidas segundo o curso desse mundo, mas que foram chamados em Deus por intermédio da pregação do Evangelho, ouviram essa mensagem do Evangelho, creram nessa mensagem e vivem essa mensagem. E essa é a verdadeira evidência de que somos filhos de Deus, que permanecemos nos seus caminhos. E é uma alegria quando a igreja se reúne para cultuar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para nos edificarmos mutuamente, para que todos chegamos à estatura do varão perfeito. E quero agradecer ao irmão Hélio pelo convite feito para aqui estar, para poder então não apenas ministrar aos irmãos, mas termos esse momento que é parte do corpo de Cristo, de termos a comunhão, de podermos orar uns pelos outros, podemos louvar unanimemente ao Senhor. A pedido do irmão Hélio, foi solicitado para que eu ensinasse, ministrasse à igreja sobre homilética, sobre exposição da palavra do Senhor, sobre pregação expositiva. E eu dividi então o meu sermão em duas partes. Uma parte que é basicamente introdutória, que é a parte que trataremos hoje, e a outra parte que trataremos, se o Senhor permitir, no próximo domingo, se a graça permitir. E eu tenho dois textos de base para tratar com os irmãos. E esses dois textos são textos de Paulo ao seu filho na fé, amado Timóteo. Então, os dois textos estão em 2 Timóteo capítulo 2, o primeiro em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, e o segundo em 2 Timóteo 4, 1 a 14. Então, o livro é o mesmo, 2 Timóteo, vamos ler capítulos e versos diferentes. 2 Timóteo, capítulo de número 2 Timóteo, capítulo 2, o versos 15. É um texto muito conhecido entre nós, e diz assim o texto: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, irmãos? Todos conhecemos esse texto, né? Uma recomendação de Paulo a Timóteo: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus e que não tem de que se envergonhar. O segundo texto é só uma folha depois, capítulo 4, versos 1 até o versos 4, que diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas e exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá um tempo em que não suportarão, em outras versões, que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a verdade, de toda a sabedoria, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor salvou-nos por sua graça infinita. Eis aqui o teu povo reunido para, junto a uma só voz, tributar louvor e adoração ao teu nome. É chegado o momento que queremos ouvir tua palavra.
como barros na mão do oleiro, Senhor, nos rendemos a Ti. Pedimos para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor fale em nossos corações, pois nós cremos que toda palavra do Senhor é divinamente inspirada e é proveituosa para a correção, para a repreensão, para a educação, de modo que o homem seja aperfeiçoado para toda boa obra. Pai, tudo que nós queremos é nos apresentarmos diante de Ti como obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade e que não têm de que se envergonhar. Pai, abre o nosso entendimento para a compreensão dessa palavra que aqui vamos ouvir. Pai, quanto a mim, homem fraco, fálido e débil, permita que somente o Teu poder seja o único recurso usado por mim para a exposição da Tua palavra. Livra-nos, ó Deus, de tentarmos fazer qualquer outra coisa que não seja a exposição, o ensino, Senhor, bíblico e cristocêntrico do Evangelho. Pai, o Senhor nos ajude para a glória e louvor do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, amados irmãos. Ok. Obrigado, irmão. Certo. Nós lemos dois textos. Os dois textos que lemos são textos do apóstolo Paulo a Timóteo. Tal como os irmãos sabem, Timóteo é fruto das orações de Paulo, é fruto do discipulado de Paulo. E Paulo tem uma preocupação enorme sobre a mensagem que Timóteo vai passar à igreja. E Paulo tem apenas essa preocupação, não somente com Timóteo, mas também com Tito, que são dois jovens presbíteros que Paulo deixa-os em certas cidades, Tito fica em Creta, para que estes mesmos jovens pastores pudessem cuidar do rebanho de Deus. Mas, ao lermos 1 Timóteo, 2 Timóteo e a epístola de Tito, nós percebemos que Paulo tem uma preocupação enorme com aquilo que Tito vai falar diante da igreja. Razão pela qual, no outro verso, Paulo recomenda a Tito, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Pois fazendo isso, salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. E isso demanda uma responsabilidade, amados irmãos, muito séria. Demanda uma responsabilidade enorme a pregação do Evangelho. Tal como disse o irmão Cuco no texto que leu de 1 Coríntios, que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos aqueles que chamamos os homens à reconciliação com Deus. Nós somos aqueles que anunciam as palavras que desde o princípio ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e que nele não há treva alguma. Nós somos aqueles que têm a responsabilidade de pregar Cristo crucificado a todos os homens. Essa é uma responsabilidade muito séria, amados irmãos, que todos temos de anunciar Cristo aos perdidos. E essa responsabilidade se torna muito mais séria quando nós tratamos sobre a embaixada dos céus, a embaixada de Deus na terra. Quando falamos sobre a igreja, sobre a reunião dos santos nesse lugar. Por isso, há um zelo, há uma preocupação do apóstolo Paulo de saber como vão as igrejas de Cristo. Por isso é que Paulo escrevia cartas. Essas cartas eram exatamente para ensinar a igreja o caminho que deveria andar, para exortar a igreja, os pastores, sobre como deveriam levar a igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Porque, amados irmãos, a obra do Senhor, ela não deve ser feita de forma vã. Ela não deve ser feita de qualquer maneira. Ela deve ser feita de acordo às prescrições do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que nós entendemos que a nossa única regra de prática e de fé é as Sagradas Escrituras. Nós concordamos com o apóstolo Paulo quando entendemos que ninguém pode ir além daquilo que está escrito. E eu louvo a Deus pela escolha dos irmãos do assunto, sobre essa questão de homilética, de tratarmos sobre como devemos proferir a palavra de Deus, de que maneira devemos ensinar a palavra de Deus. Hoje nós temos a ideia
de que basta conhecer João 3,16 ou Gênesis 1,1 é suficiente para que um irmão fique diante da congregação, ministre a congregação, ensine a congregação, dirija, pastoreia uma determinada congregação. Mas, irmãos, isso é uma coisa muito, muito séria. Ministrar a congregação, pastorear o rebanho de Cristo é uma coisa que não deve ser feita de qualquer maneira. É uma coisa que deve ser feita com preparação, com temor ao Senhor e com amor e zelo por aqueles que nos ouvem. Então, amados irmãos, a pregação do Evangelho, principalmente aquele exposto nesse momento de reunião dos santos, é uma coisa que deve carecer a atenção, o zelo de todos. Primeiro, daquele que ministra, aquele que vai proferir as palavras de Deus para vós outros. E segundo, daqueles que ouvem, que sejam como os crentes de Bereia, que testifiquem ser exatamente assim como diz as Sagradas Escrituras. E hoje, amados irmãos, nós vivemos uma época difícil. Tempos difíceis. Tempos como este que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Tempo em que não suportarão a sã doutrina. Tempo em que muita gente é enganado por falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos presbíteros. E nós temos visto como muita gente tem sido tragado por esses mestres cujo Deus é o ventre, que levam essas almas à perdição. Então, o zelo da igreja deve ser para que a palavra de Deus permaneça no meio da igreja e reine no meio da igreja. Se uma igreja não tem a palavra de Deus no centro, se uma igreja não tem a palavra de Deus norteando a vida da igreja, essa igreja é uma igreja morta. É uma igreja que tem nome de que vive, mas está morto. E nós precisamos entender, irmão, a relevância desse assunto, porque, evidentemente, um púlpito fraco conduz a uma igreja fraca. Um púlpito humanista gera uma igreja humanista. Um púlpito mundano gera uma igreja mundana. A vida do púlpito da igreja, aquilo que é a centralidade da mensagem anunciada numa determinada congregação, vai ditar muito a vida da igreja. É só você olhar e perceber que igrejas em que não há um cuidado de expor a palavra de Deus, confrontando o pecado, chamando o pecador ao arrependimento, à santificação, à prática das boas obras, geralmente são igrejas que têm bodes em abundância. Pessoas que não têm um coração regenerado pela palavra de Deus. Pessoas que vivem de aparência, cujo coração ainda é endurecido pelo engano do pecado. Então, amados irmãos, a pregação do Evangelho é crucial para o bem-estar da vida da igreja. Uma igreja que não tenha preocupação de ter a igreja centralizada na palavra de Deus é uma igreja que terá muitos problemas. É uma igreja que está com passos largos à destruição, à ruína, ao desvio, à apostasia. E eu louvo aos irmãos, a igreja aqui, pelo facto de decidirem refletir sobre isso, sobre a homilética, sobre a exposição da palavra de Deus. Por que esse assunto é relevante? Esse assunto é relevante exatamente por um facto que eu já falei, que nos últimos tempos, nos últimos dias, se levantariam aqueles que não suportariam a sã doutrina. E se infiltrariam no nosso meio, então, pessoas que, com pressuposto
de homem de Deus, de evangelho, destituiriam a graça de Deus, transformariam a graça de Deus em ultraje. E nós temos visto isso. Nós temos visto muitas coisas sendo feitas em nome de Deus, quando no final das contas nós temos a convicção pelas Sagradas Escrituras que isso não é Deus falando, não é Deus fazendo. Porque esses falsos mestres e falsos pastores têm apenas aliciados as suas falsas ovelhas, dando alimento propício para que os bodes prosperem e cresçam. E como Igreja de Cristo, amados irmãos, nossa preocupação, nosso zelo primaz deve ser para que a palavra de Deus reine e opere em nossas vidas. Amém, amados irmãos? Então, precisamos entender já sobre o assunto que estamos aqui a tratar e eu me propus a tratar exatamente sobre obreiros aprovados, sobre ministros aprovados. É necessário entendermos, amados irmãos, que a prática de leitura e exposição da palavra de Deus é uma prática bem antiga. É uma prática que vem desde os primórdios. Ler, expor, explicar a palavra de Deus é uma prática antiga. Você encontra isso, um exemplo, em Deuteronômio. Você encontra isso em Josué, em Neemias, em Esdras. Em todo o Novo Testamento você encontra essas recomendações de expor, de pregar a palavra de Deus. Mas a questão é, será que a palavra de Deus deve ser pregada de qualquer forma? Será que a palavra de Deus deve ser pregada de qualquer maneira? O certo hoje é que nós conhecemos muitos pastores que são bons oradores. São muito bons oradores. Eles têm boa retórica. Eles têm uma homilética convincente. Eles conseguem tratar a palavra de Deus da forma que eles acham, com um linguajar cuidado, cativante. E que muitas das vezes nós confundimos a oratória desses com um verdadeiro poder de Deus. Então, precisamos ser atentos a essa questão. Um exemplo, Paulo, quando vai para Coríntios, fala: eu não fui ter convosco com palavras de sabedoria humana, com persuasão. Por que Paulo fala isso? Porque a cidade de Coríntio e a cidade de Atenas, elas não estavam muito distantes. E Atenas era o epicentro da filosofia. A maior parte dos filósofos são gregos. Muitos filósofos antigos eram gregos. E na Grécia, em Atenas, se debatia várias filosofias de sabedoria humana. E tudo aquilo que nascia em Atenas morria em Coríntio. Então Paulo fala aos irmãos de Coríntio que quando ele foi ter com eles, ele não foi com sabedoria humana, com palavras persuasivas. E nós precisamos ter cuidado desses que aparentam ser piedoso, mas que negam a eficácia dessa piedade. Precisamos ser cautelosos, amados irmãos, porque hoje temos muitos que têm a capacidade de nos ludibriar com discursos bem elaborados, bem preparados. E que quando escrutinados esse discurso, nós não vimos aí o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos discursos emotivos, discursos humanistas, discursos que vão além das Sagradas Escrituras. E é aí onde entra a preocupação do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo fala a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Paulo não está falando só Timóteo vai pregar. Não. Paulo está falando: Timóteo, você precisa pregar uma coisa específica. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Timóteo, vá e prega. Pregar o quê? A palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar. Sobre como pregar então a palavra de Deus. De uma forma básica, amados irmãos, homilética, que é o assunto
principal daquilo que estou falando é exatamente uma arte, é uma capacidade, é algo que se estuda. Homilética é algo que se estuda, é uma arte, tem teoria e tem prática. É a arte, então, de fazer ou de pregar um discurso. E para o nosso caso, um sermão. Todos nós conhecemos pessoas que são bons oradores, pessoas que sabem falar, sabem articular as coisas, pessoas que têm uma abordagem convincente, né? Um exemplo, Festo, em Atos, fala exatamente isso para Paulo, que por causa do discurso de Paulo, ele fala para Paulo, quase me persuadiste a crer nisso que você estava a falar. Por quê? Porque Paulo tinha uma mensagem cativante. E não apenas uma mensagem cativante, mas Paulo pregava debaixo do poder de Deus. Mas Festo não estava impressionado pela exposição da palavra de Deus. Ele estava impressionado pela retórica de Paulo. E Paulo, quando quisesse ser retórico, quando quisesse ser um bom orador, ele conseguia, porque Paulo era estudado. Então, diante de imperadores, que eram pessoas do linguajar bem tratado, do linguajar cuidado, Paulo pregava dessa maneira, de uma forma curada, de uma forma limpa, de tal modo que eles se sentiam seduzidos pela palavra de Paulo. Ele para, Paulo, calma, quase que me persuadiste a ser cristão. Ele olhou o discurso de Paulo e percebeu que o discurso de Paulo era um discurso inteligível, intelectual, que Paulo tinha um discurso bem organizado. E era exatamente isso que Paulo era. Paulo era um bom orador. E com quem Paulo aprendeu? Com nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo era um orador inato. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha a capacidade de fazer sermões que não enfadam. Um exemplo, quando você vai no livro de Atos, você percebe que Paulo passou uma madrugada inteira a falar sobre os oráculos de Deus, de tal modo que alguém adormeceu e caiu. Você entende como Paulo cativava as pessoas? Mas uma coisa Paulo e Jesus tinham em comum: eles não eram apenas oradores, eles não eram apenas bons oradores, eles eram pregadores fiéis da palavra. E esse é um grande problema que nós temos hoje. Nós temos bons oradores, nós temos pessoas com boa retórica, pessoas que fazem um sermão, amados irmãos, e não erram nenhuma palavra sequer em termos de língua portuguesa. Mas quando você escrutina o sermão, quando você avalia a mensagem, ele fez tudo menos pregar o Evangelho. E como ministros, nós precisamos de homilética, nós precisamos dessa arte de saber pregar. Nós precisamos ser bons oradores. Por quê? Porque o objetivo da homilética, na verdade, é fazer com que a mensagem seja mais facilmente compreendida pelos ouvintes. É fazer com que a mensagem seja simples, que o sábio entenda, que o indouto entenda, que o iletrado entenda, que o letrado entenda. É ter o Evangelho, como C.S. Lewis fala, puro e simples. A homilética nos ajuda a isso, a fazer com que o Evangelho que eu prego, ele é tão claro para um menino de 5 anos, como ele é tão claro para uma velha idosa de 120 anos. É o mesmo Evangelho, a mesma preciosidade, mas que aquele que é indouto e aquele que é sábio sejam capazes de chegar à mesma conclusão. Cristo em nós, esperança da glória. E há essa necessidade. Então, amados irmãos, no que diz respeito à homilética, ela tem duas características que são muito importantes e não devem ser desprezadas. A homilética tem duas características
A primeira, ela tem uma característica espiritual. E a segunda, ela tem uma característica intelectual. E eu vou falar exatamente sobre a primeira característica, a característica espiritual. Essa característica, amados irmãos, é a característica que falta em muitos bons oradores. A característica espiritual. O que é isso de característica espiritual, amados irmãos? Quando você prega um sermão, você não está a dar uma palestra. Você não está a fazer uma palestra motivacional, a tratar sobre uma defesa, como você faz na escola. Não. Você está a pregar a palavra de Deus. E a primeira característica do Evangelho, Paulo fala, é que o Evangelho é o poder de Deus. E ao pregar o Evangelho, você precisa ter essa percepção que o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Então, a primeira percepção que você precisa ter como ministro do Evangelho, como crente em Jesus Cristo, é que o Evangelho de Deus deve permear a tua vida. No que diz respeito à característica espiritual, quando tratamos sobre homilética, nós falamos exatamente sobre os aspectos que são cruciais para um ministro, para um evangelista, para um irmão ou uma irmã que pretende ministrar o Evangelho de Deus aos perdidos. É necessário que esse irmão tenha uma vida espiritual plena, ativa. E como acontece isso? A primeira coisa, amados irmãos, é exatamente uma vida de oração. Você pode ser um bom orador, mas você jamais será um expositor fiel da palavra de Deus sem uma vida de oração. Nunca. Nunca você será um expositor fiel da palavra de Deus se você não tiver uma vida de oração. Orar ao Senhor incessantemente por tua alma, por tua vida, pela congregação, pela igreja e por aqueles que se perdem. É necessário você ter uma vida de oração. Não apenas uma vida de oração, uma vida de consagração contínua ao Senhor, de deleite, de prazer ao Senhor. E o que é que nós vivemos hoje, nos nossos dias? Nós temos muitos bons oradores, mas que têm uma apatia espiritual. A frieza espiritual deles é tão profunda, é tão intensa, que eles disfarçam essa frieza espiritual com gritos, com salta, grita, fale mais alto e coisas do gênero. É tentar mover a igreja, não no Espírito de Deus, mas no Espírito daquele que ministra a palavra de Deus. Quando há poder de Deus sendo manifestado na congregação, você não precisa gritar para os irmãos, chore pelos teus pecados. Grite pelos teus pecados, não. O poder de Deus vai convencer do pecado, do juízo e da justiça. Você não precisa chamar ele para chorar. Ao ouvir a palavra de Deus, a ser esquartejado pelo poder do Evangelho, pela palavra de Deus, a ter os seus pecados expostos, eles gritarão, o que faremos, pois, irmãos? E aí eles vão cair em arrependimento diante de Deus. E é isso que nós vemos nos dias de hoje? Evidentemente que não. Porque muitos pastores hoje sobrevalorizam bem mais a oratória, o falar bem, o falar correto, o falar bonito, do que pregar a Cristo e esse crucificado. Então, amados irmãos, a primeira característica é exatamente essa. É uma característica espiritual. Um bom ministro, um servo fiel, um obreiro aprovado. É isso que o apóstolo Paulo fala em Timóteo, capítulo 2, verso 15. Timóteo, procura apresentar-te
É um exercício. Procura apresentar-se. Capacita-te para tal. Se esforce para tal. Lute para tal. Lute para que você seja um obreiro aprovado. Lute para que você seja um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade e que não tenha de que se envergonhar. E ser um obreiro aprovado passa primeiramente, sobre ter uma condição espiritual condigna como embaixadores de Cristo nessa terra. A manifestarmos que realmente somos nova criatura, que fomos alcançados pelo poder de Deus e que somos embaixadores de Cristo nessa terra. Então é necessário, amados irmãos, uma vida de oração, uma consagração ao Senhor, uma comunhão saudável com o corpo de Cristo, uma comunhão saudável com os irmãos em Cristo, uma dedicação e zelo por servir a igreja. Nós temos um lema na congregação: irmãos que não são participativos no cuidado, no zelo da vida diária dos irmãos, não têm parte na igreja na ministração do Evangelho. Não têm parte. Porque você precisa conhecer a necessidade do povo de Deus para ministrar o povo de Deus. Você precisa conhecer a dor dos irmãos que te ouvem. Você precisa conhecer as aflições da igreja que você ministra, da igreja que você serve. Então você precisa de um momento de comunhão com esses irmãos. Um momento em que você, antes de ministrar a palavra para esses irmãos de forma coletiva, você tratou com os irmãos de forma particular. Você tem comunhão com os santos. Você tem comunhão com a igreja. Você tem prazer de se reunir no corpo de Cristo. Você ama o corpo de Deus, o corpo dele visível. Você ama o se reunir com os santos na congregação. E hoje nós temos, com essa onda de ministros, nós temos irmãos que dizem ser ministros de Deus, não cultuam em nenhuma igreja, não servem em nenhum sítio. Como assim? Eles são ministros, eles falam que são ministros. Quem é o pastor dele? Onde é que ele serve? Quem são os irmãos? Não, irmãos, não existe isso. Deus cultua aí, a má cultua aí, depois da má cultua aí. Não. É preciso que você sirva a uma igreja local. Precisamos ser sérios com esse ministério que nos está proposto. É necessário que você sirva a uma igreja local. Que você cultue, reúna-se com um grupo determinado de irmãos, numa determinada localidade, que você sirva o povo de Deus aí, que eles sejam os teus irmãos em Cristo, que eles conheçam as tuas aflições, as tuas dores, e você as aflições e as dores deles. Isso diz tudo, amados irmãos, a vida daquele que ministra. E esse é o pontapé de saída para você ser um expositor bíblico, um evangelista bíblico, um fiel ministro do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não adianta você falar bem. Não é sobre falar bem. Não é sobre palavras persuasivas. É sobre o poder de Deus. É sobre Deus falando ao seu povo pelo poder dele. E isso demanda de nós, irmãos, consagração ao Senhor. Demanda de nós entrega, zelo ao Senhor. Tem uma frase de um pastor britânico, Bonds. Ele diz que homens mortos, eles pregam sermões mortos. Homens mortos pregam sermões mortos. E sermões mortos matam. O zelo pelo púlpito, pela palavra que é ministrada na igreja, amados irmãos, é uma responsabilidade enorme. Porque ela tem
poder de salvar uma alma ou condená-la. Por isso é que Paulo chama sempre Tito e Timóteo a serem fiéis ministros. Fiéis ministros. Paulo fala a Tito, a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. De ti mesmo, no que diz respeito ao quê? Ao testemunho público da fé. E essa é outra característica espiritual. Testemunho público da fé. Tem cuidado de ti mesmo, de ti mesmo. Que testemunho você dá de Cristo? Ok? As pessoas sabem que você se reúne como igreja, mas você tem um testemunho condigno? Ou o teu testemunho faz com que o bom nome de Deus seja blasfemado? Será que se metemos um púlpito na rua e você pregar as palavras que você prega aqui nesse recinto privado, as pessoas vão olhar para ti e vão achar que as tuas palavras é digna de aceitação porque você não é dolo? As pessoas vão falar, essa aí está a falar isso, está a pregar aquilo. Por isso é que Paulo fala a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Como você conduz a tua vida? Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Jesus fala que eles vejam as vossas boas obras e fazem o quê? Glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Nós somos cartas de Deus para esse mundo caído. Pedro diz isso. Nós somos carta para que o mundo leia. Nós somos cartas de Deus para que eles vejam Cristo em nós, esperança da glória. A nossa vida deve testemunhar o evangelho que nós pregamos. Quantos ministros, quantas pessoas que pregam, dizem pregar o evangelho de Deus, conhecemos, e que não são dignos de proferir o nome de Cristo, porque têm vidas imorais. São mentirosos, são avarentos, são arrogantes, presunçosos. Porque eles entendem que ser pastor não precisa cumprir requisitos de Paulo a Timóteo, de Paulo a Tito, ser esposo de uma só mulher, não avarento, não presunçoso, que maneja bem a palavra de Deus. Ele entende que ele só precisa ter retórica e ter uma Bíblia. E que ele vai abrir um texto e logo todo o entendimento do texto vai vir na mente dele para ele ensinar a igreja. Isso é um pensamento errado, amados irmãos. É necessário que nós meditemos as Sagradas Escrituras afincamente, examinemos ela, meditemos nela, dia após dia, de noite e de dia, examinemos ela, estudemos ela. Para quê? Para que tenhamos a iluminação do Espírito Santo, para que tenhamos a compreensão exata dos oráculos de Deus. Eu falo sempre aos irmãos lá na congregação, cuidado, quando você estiver a meditar e ler um texto e achar que você tem essa compreensão que você teve do texto, é uma compreensão única que o Senhor só te mostrou a ti. Não, amados irmãos, não. Às vezes esse entendimento que você está a falar que tens, que o Senhor te mostrou, é uma heresia que já foi combatida há muito tempo na igreja. Por isso há essa necessidade, irmãos, de nos cuidarmos mutuamente. Você lê um texto sagrado, chega no irmão, varão, eu li esse texto, eu tive essa compreensão, assim. Examine se essa compreensão é exatamente aquilo que o texto fala. Porque, amados irmãos, todos nós estamos crescendo na estatura, na medida do varão perfeito. Nenhum de nós tem um conhecimento absoluto das Sagradas Escrituras, nenhum. E jamais um homem nessa terra terá um conhecimento pleno da palavra de Deus. Paulo fala, ó Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis são os teus caminhos. Quem entre nós, mero mortal, poderá ter uma compreensão exata e plena dos oráculos de Deus?
Por isso precisamos do Espírito da verdade para que nos conduza. Precisamos do entendimento da verdade para que ela nos santifique. Jesus fala isso em João 17:17. Santifica-os na verdade. Que verdade? A tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pelo entendimento da verdade, pelo entendimento da palavra de Deus. Nós somos santificados quando meditamos as Sagradas Escrituras e aplicamos essa compreensão do Evangelho em nossa vida diária. E isso, irmão, é a base para um ministro. Isso é a base para alguém que quer um compromisso com a palavra de Deus e o Deus da palavra. É a base, é um coração humilde, um coração sincero, um coração que entende que não tem todas as respostas para dar à igreja, mas que tem um Deus que é capaz de conduzi-lo na medida daquilo que foi revelado, guiar a igreja no caminho de Deus. Não é errado o irmão te questionar alguma coisa, você falar, amado irmão, no que diz respeito a esse assunto, ainda não estudei como deve ser. Ainda não me aprofundei como deve ser. Me dê uma semana, me dê 2 semanas. Talvez eu aborde com maior clareza esse assunto que você quer tratar. E às vezes é que temos muito irmão falando de coisas que não sabe. E tropeçam, cometem erro. O púlpito não é um lugar para você fazer ensaio doutrinário, experimento doutrinário. Não. Um experimento doutrinário é uma coisa errada. Você não experimenta a doutrina. Você traz a doutrina revelada. Porque quando você tem um entendimento errado das Sagradas Escrituras, não é só você que perece. É a igreja de Deus que perece. Mais do que sermos bons oradores, precisamos ser ministros fiéis do Evangelho. Isso é o que falta em muitos de nós. Falta em muitos pastores. Compromisso com a verdade. Então, amados irmãos, o primeiro aspecto que eu quero refletir com os irmãos da homilética, dessa arte de ser um bom expositor, de falar com clareza, com simplicidade sobre a palavra de Deus, é o aspecto espiritual. Ele é primaz. Porque as nossas milícias, irmãos, elas não são carnais, elas são espirituais. Você pode ter uma boa oratória, meu irmão, mas se você não estiver debaixo do poder de Deus, não for um homem espiritual, você vai ser um bom orador carnal. Nós temos muitos bons oradores carnais, que eles nos cativam com a mensagem que eles falam, mas as mensagens deles são supérfluas, são carnais, não há nada do Evangelho, não há Cristo revelado nela. Esse é o primeiro aspecto, amados irmãos. O segundo aspecto é o aspecto intelectual. Há uma má compreensão da parte de muitos irmãos sobre o texto de Gálatas, em que Paulo fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Amados irmãos, pelo tempo decorrido já deveríamos ser mestres e entender que o texto que Paulo fala, Paulo não está a falar que ler as Sagradas Escrituras, mata, que meditar na palavra de Deus mata. Não, Paulo está a falar sobre a caducidade da lei, sobre a velha lei, sobre a letra, que nada traz santificação. Paulo está a falar sobre a lei mosaica. Então esquece isso, que a letra mata e o espírito vivifica. Nós precisamos da compreensão do Evangelho. E evidentemente, para que tenhamos uma boa compreensão do Evangelho, nós precisamos do nosso intelecto. E esse é o segundo aspecto. Primeiro, aspecto crucial, a espiritualidade. Segundo, a intelectualidade. Augusto Nicodemos gosta de falar que Deus tirou os nossos pecados, não tirou nossa inteligência. Por isso, irmãos, você tem que meditar de forma afinca nas Sagradas Escrituras. A leitura contínua e correta das Sagradas Escrituras, nós precisamos disso. E quando falamos de intelectualidade, tem 2 ferramentas que são muito observadas nesse quesito da intelectualidade.
Se você quer ser um fiel ministro da palavra de Deus, você quer ser um bom expositor da palavra de Deus, você quer ser uma irmã da palavra, temente ao Senhor, uma irmã que entende, que lê aquilo que entende e que expõe a palavra de Deus com uma simplicidade, com uma honestidade, com uma verdade, para além de ser espiritual, de ser uma mulher de oração, um homem de oração, consagrado ao Senhor, que serve a igreja, você precisa ser um homem ou uma mulher intelectual. Intelectual. Ser intelectual não estamos a falar sobre bater e pegar as triplas, não é isso, irmão. Essas coisas do mundo e passarão com o mundo. Não é isso. Não é que você seja um expert em Bíblia. Não, é que você conheça e entenda pressupostos básicos de interpretação bíblica. E para isso, nós recorremos em dois aspectos fundamentais. Primeiro, a hermenêutica. Estude um pouco sobre a hermenêutica, a arte de interpretação correta de texto. Leia um pouco, amada irmã, sobre a hermenêutica. Entender o que é contexto de um texto, o que é mensagem central, o que é autoria de um determinado texto. Entender coisas básicas é crucial para você ter uma compreensão intelectual da palavra de Deus. A palavra de Deus, antes de produzir afeições a Deus em nossos corações, ela precisa produzir afeições em nossa intelectualidade. Nós precisamos compreender aquilo que lemos. É isso que Filipe perguntou ao eunuco. Entendes o que lês? E o que ele respondeu? Como entendereis se não há quem me explique? Espera aí. Você está lendo uma coisa, mas você não está entendendo. Isso acontece. Nós, como presbíteros, pastores, existem esses momentos na congregação. Chega o irmão e fala, olha, pastor, eu li esse texto, mas não entendi nada. Às vezes não é que ele não entendeu. Ele não tem a percepção exata daquilo que o autor está a tratar. Ou seja, ele não pegou o fio da coisa. Ele não entendeu onde é que o autor, o que levar. E é claro, como pastores, como presbíteros, nós devemos estar prontos para responder a esses irmãos. Por isso é que, de certa forma, os ministros, os pastores são chamados a ter um enorme esforço de meditar nas Sagradas Escrituras, de estudar as Sagradas Escrituras. Mas não pense, amado irmão, que ser dotado nas Sagradas Escrituras é apenas responsabilidade do pastor, do presbítero. Não, meus irmãos, todos os crentes devem chegar à estatura do varão perfeito. Todos os homens devem ser capazes de ter o entendimento de não serem levados por qualquer vento de doutrina. Você tem que ter a capacidade de examinar um sermão de forma simples, de forma clara. Como crente em Jesus Cristo, como membro de uma congregação, você tem que ter essa responsabilidade, essa capacidade de ouvir um sermão, quer seja do teu pastor ou de qualquer outro pastor, e examinar, escrutinar esse sermão à luz das Sagradas Escrituras e saber, não, condiz com o Evangelho. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for, você vai ser menino, sempre levado por qualquer vento de doutrina. Você vai ser aquele tipo de crente que basta ouvir que é pastor, para ti tudo é sermão de Deus, tudo é palavra de Deus. Você vai ser aquele que ouve Silas Malafaia, ouve Valdemir Santiago, ouve Edir Macedo, ouve Paulo Júnior, ouve Paulo Washer, ouve todos, ouve Apóstolo Horácio dos Anjos. Não, amados irmãos. BM Samuel, você vai ser aquele crente que ouve tudo. Por quê? Porque você tem um entendimento fraco, superficial das Sagradas Escrituras. Pelo tempo de corrida, amados irmãos, não devemos mais ser meninos. Não devemos mais ser meninos.
E para que não sejamos meninos, é necessário que cumpramos com o que o salmista fala em Salmos 1. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Que tem prazer na lei do Senhor. Que ama os oráculos de Deus. Que entende que o Evangelho é a única mensagem mais preciosa. Que todos os dias se pergunta quando acorda, aonde iremos, Deus? Se tu tens palavras de vida eterna. Que medita nessas palavras de forma ávida, de forma plena. Que entende que ele não tem mais aonde ir, senão correr aos pés de Cristo. Estude um pouco hermenêutica. Um pouco, estude para entender princípios de interpretação de textos. É importante isso, amado irmão. É uma coisa simples de se estudar. Existem livros básicos sobre o assunto. Leia um pouco sobre isso, sobre hermenêutica. Outra coisa, exegese. O que é isso? É o exame do texto bíblico dentro do seu contexto. Isso é uma arte de deixar o texto falar. Quando você lê as Sagradas Escrituras, você tem que deixar o texto falar. Tem que deixar o texto dizer o que está escrito. Não podemos fazer uma exegese do texto, adicionar a nossa interpretação ao texto. O que nós fizemos é uma exegese do texto. É deixar o texto falar por si. É arrancar aquilo que está no texto para nós e não meter alguma coisa no texto. Paulo condena isso. Paulo fala, ainda que nós, apóstolos, ou um anjo qualquer do céu pregaram outro evangelho que não seja o evangelho segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Nós não podemos meter nossas ideias no texto sagrado, irmão. Nós precisamos nos esvaziar quando lemos as Sagradas Escrituras, não ir com ideias preconcebidas. Eu uma vez falava com o irmão, ele falou, Mano Josmar, eu fico preocupado às vezes quando eu leio as Escrituras. Eu lhe perguntei por quê. Ele disse, não, um exemplo, quando eu leio João 3,16, eu tenho a mesma percepção sempre. E eu lhe perguntei, e o que é que você queria ter? O que é que você queria ter? Quando você vai ler João 3,16, você sempre vai ter a mesma percepção, vai ter o mesmo entendimento daquilo que está escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que está escrito lá. Essa é a primeira percepção que você vai ter, é o primeiro entendimento que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por pecadores, para salvar os homens. Essa é a primeira percepção. Agora, a aplicação que você vai fazer daquilo é totalmente diferente, mas você não pode querer ter uma outra compreensão além daquilo que está no texto. Eu lhe perguntei, a questão é ter o mesmo entendimento do texto ou você não saber como aplicar aquele texto? Porque se você quer ter um outro entendimento daquilo que está escrito, você não tem interesse naquilo que está escrito. Por quê? Porque é a tua percepção que vai no texto e não aquilo que realmente está escrito. Então, é necessário termos essa percepção, amado irmão. Um exemplo. Se eu pedir aqui para lermos um texto, se o texto significar uma coisa para o irmão Cuco, significar uma coisa para a irmã, outra coisa para ele, outra coisa para ele, outra coisa... Para todos nós da igreja, o texto significar alguma outra coisa, o mais provável é que todos estejamos errados onde não está certo. É o mais provável. O texto deve significar a mesma coisa para todos nós. Para todos. Agora, a aplicação particular, a aplicação pessoal do texto é uma coisa totalmente diferente. Um exemplo, o texto que falei, ninguém pode ir além do que está escrito. O que isso quer dizer? Que ninguém pode falar
além daquilo que as Sagradas Escrituras diz, revela, nos mostra. Todos temos que ter essa percepção que ninguém é além daquilo que está escrito. Resume-se em ninguém falar fora das Escrituras, além das Escrituras. É uma percepção básica. Todos devemos ter exatamente esse entendimento do texto, daquilo que está escrito. Agora, se cada um entender de uma forma, existe um problema. Agora, o modo como vamos aplicar isso é totalmente diferente. E às vezes, uma coisa importante que exegese trata sobre isso é conhecer o contexto. Já há uma frase muito conhecida que falamos sempre que um texto fora do contexto vira pretexto, né? Quando você tira o texto dentro do seu contexto, você está a violentar o texto. Você está a matar o texto. Porque o contexto é fundamental para você compreender o que está sendo dito. Mesmo até na língua portuguesa acontece isso. Se você tirar uma palavra de um determinado contexto, essa palavra pode se tornar ofensiva às vezes. Por quê? Porque em determinados contextos as palavras têm conotações diferentes. E você precisa ter essa capacidade. E como isso vem? Buscando uma intelectualidade. Leia bons livros sobre teologia. Primeiramente, o que eu devo deixar claro, amados irmãos, é que não leia nenhum livro de teologia se você não tem a prática de ler as Sagradas Escrituras. Primeira coisa. Não tenha o costume de ler livros de teologia ou qualquer outra coisa se você não tem o costume de ler afincamente as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é o pivô. Esses livros de teologia e outros mais, você lê exatamente para solidificar aquilo que você leu nas Sagradas Escrituras. Para clarear, você pode fazer isso com um livro ou com teu pastor, ou com um irmão que é idôneo no Senhor. Você pode fazer isso de diferentes formas. Amém, amados irmãos? Então, leia bons livros sobre interpretação de texto, hermenêutica. Para as manas, para amadas irmãs, eu recomendo um livro de uma senhora, Jane Wilke, é o nome dela, Mulheres da Palavra. É um bom livro para as irmãs. É um livro mesmo totalmente feminino que explica sobre como fazer uma leitura produtiva, sobre como ler as Sagradas Escrituras, fazer algumas anotações. É um livro bem educativo para as amadas irmãs. Para amadas irmãs. Os irmãos têm alguns outros livros, mas se o Senhor permitir, no próximo domingo eu trago alguns livros para recomendar aos irmãos. Então, irmãos, a exposição da palavra é necessário esses dois aspectos. O primeiro, espiritualidade. Segundo, intelectualidade. Hoje, nós temos muita gente que é intelectual nos púlpitos, mas não são espirituais. Não são espirituais. E o contrário também é um erro, amados irmãos. Termos pessoas espirituais que não sejam intelectuais. Tem irmãos que são fervorosos no Senhor, amém, glória a Deus, mas que não têm muita acurácia, muito craquejo com as Escrituras. Em regra geral, esses nem deveriam estar ministrando a igreja. Porque para ministrar a igreja é necessário que seja apto para ensinar. Não é conhecer todos os oráculos de Deus, não. É conhecer o Evangelho com a profundidade que a Bíblia requer de um ministro. E esse amado irmão que é ministro na congregação, ele deve estar sempre pronto para cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Ele deve ter esse interesse, cada vez mais crescer no Senhor, cada vez mais crescer na palavra de Deus. Então, amados irmãos, esses dois primeiros aspectos, a espiritualidade e a intelectualidade, são fundamentais para um ministro, para um irmão que quer ministrar, ou uma irmã que quer ministrar a palavra de Deus para aqueles que se perdem. Então, amados irmãos,
Homilética é exatamente isso. É a arte de expor. Não apenas de expor. Por quê? Porque a homilética trata do aspecto da construção do sermão e da exposição. O modo como você vai construir o teu sermão e o modo como você vai expor o teu sermão. E já que estamos a falar sobre sermão, eu gostaria de expor aos irmãos de uma forma simples, de uma forma básica, sobre o que é um sermão. Muitas das vezes nós ouvimos sempre sermão, estou a ouvir um sermão, mas o que realmente é um sermão? Eu respondo isso exatamente falando aos irmãos primeiramente o que não é um sermão. O que não é um sermão? Não é um sermão um conto de história. Se eu vier aqui descontar boa de história, uaué, eu quando estava no monte, Davi me apareceu, depois desci, se panquei com Jesus. Isso não é sermão. Isso não é sermão. Sermão também não é um meio de entreter pessoas. Fazer piadas, estilo Cláudio Duarte. Fazer piada, fazer toda a igreja rir. Não. Sermão não é isso. Sermão não é para isso. Hoje já tem pregação stand-up. Tipo stand-up comedy, mas é pregação, tá vendo? Não é. Sermão não é isso, amado irmão. Sermão não é uma mostra do conhecimento e da retórica de quem prega, de quem ministra. Já falei isso aqui anteriormente. Sermão não é um experimento doutrinário, onde você vai ensaiar uma doutrina na igreja se vai funcionar ou não. Não, se fosse no tempo da Inquisição Papal, eu te queimar vivo. Não, sermão não é isso, amado irmão. Sermão também não é pregar o pensamento de um pastor. Tem aqueles pastores, e nem sei se deviam ser chamados como pastor. Aqui essa é minha igreja. Eu é que prego. Aqui, o que eu falo aqui, ou você aceita, ou você sai. Se algum pastor se procede desse jeito, provavelmente seja mercenário. Eu falo sempre isso para os irmãos lá na congregação. Nós não somos donos da igreja. Evidentemente, nós somos irmãos em Cristo Jesus, somos conservos juntamente com esses irmãos. Apesar de que Deus nos deu a responsabilidade e nos ordenou para o ministério, nós não somos superior a vós. E pelo contrário, será maior a mão do Senhor que vai pesar sobre as nossas vidas. Será maior a mão do Senhor que vai pesar sobre as nossas vidas. Por isso, amados irmãos, é que vocês devem não pesar os vossos pastores, os vossos irmãos que ministram, aqueles que pastoreiam sobre vocês, não trazer um peso desnecessário. Não façam isso. Submetam-se aos pastores. Submetam-se. Acatem as recomendações. Não queira ser você o irmão que vai causar distúrbio na igreja, fazer com que o pastor guie a igreja com lástima, com lágrimas, com choro. Não faça isso. Não faça isso. Não seja uma dor para o ministro, para o pastor. Não torne esse fardo pesado, irmão. Não é fácil conduzir a igreja de Cristo. Isso não é um desabafo, irmãos, é uma verdade. Não é fácil. E você não precisa pesar, trazer um peso desnecessário no ombro do pastor. Não faça isso. Tenha mesmo zelo da casa de Deus. Não seja aquele que causa grupinhos, murmúrio, que difama. Não. Viu alguma coisa errada? Vai ter com o pastor. Não tenha com outro irmão. Amado pastor, eu vi isso, aconteceu isso. Eu fiquei chateado por causa disso, pastor. O que o pastor tem a dizer quanto a isso? Trata diretamente com o pastor. É recomendação de Jesus Cristo em Mateus 18. Se um irmão pecar contra ti, vai primeiro você ter com aquele irmão. Se ele não se arrepender, é que você trata com o segundo irmão. E depois vocês dois juntos vão ter com ele. Mas nós gostamos primeiro de fazer o quê? Irmão,
O irmão, o pastor, o presbítero que me fez, a esposa do pastor, hoje passou, não me cumprimentou, passou na rua, não me deu pão. Não, meus irmãos, não faça isso. Não faça isso. Então o que não é um sermão? Não é contar história, não é fazer piada, não é impor a palavra do pastor, não é fazer nada disso. Eu trouxe uma definição simples do que é realmente um sermão. Eu defini sermão como sendo toda exposição fiel da mensagem de Deus para o seu povo. Isso é um sermão. É uma exposição fiel da mensagem de Deus para o seu povo. Nós somos chamados, amados irmãos, a pregar a palavra de Deus e somente ela. E devemos pregar toda a Escritura. Todos os oráculos de Deus devem ser anunciados. Isso é uma verdade, amados irmãos. É isso que Paulo fala a Timóteo. Timóteo, prega o quê? A palavra. E você vê que Paulo vai explicar a Timóteo por que ele deve fazer isso. Porque ele fala, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, para redarguir, para conduzir o homem a toda boa obra. Prega a palavra. Você ouviu um sermão quando o evangelho foi pregado, quando a palavra de Deus foi anunciada, quando todos os oráculos de Deus foram anunciados sobre aquele determinado assunto, quando a palavra de Deus foi exposta com clareza, com simplicidade, debaixo do poder de Deus. Isso é um sermão, uma exposição fiel da mensagem de Deus para o seu povo. Hoje, nós temos pessoas que escolhem parte da Bíblia para pregar. Para pregar. Um dia eu já conversei com o irmão assim. Nós estávamos a falar sobre assuntos difíceis, irmãos. Coisa que homens gostam de conversar, homens gostam de discutir coisas difíceis. Tá vendo? Estávamos a conversar sobre predestinação, eleição, não sei o quê. Ele disse, eu creio em eleição, mas eu não vou pregar isso na igreja. Como assim você crê em eleição e não vai pregar isso na igreja? É palavra de Deus ou não é? Essa coisa complica a igreja. Não complica a igreja. Você precisa estudar bem o assunto. Estuda bem o assunto. Fala para o Senhor te iluminar. Faz um esforço. Estuda. Faz um acuramento. Vê. Aprenda o assunto. Entenda o que realmente é o assunto. E só quando você tem uma compreensão clara daquilo que é, expõe a igreja, ensina a igreja de forma clara, com os textos, de forma lúcida, à luz das Sagradas Escrituras, para que a igreja chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quando você priva de pregar algumas coisas à igreja, você priva a igreja de crescer no Senhor. Por isso, a exortação de Paulo a Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Timóteo, prega todas as escrituras do princípio ao fim. Prega. 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 Isso é algo que falta para muitos hoje. A pregação do evangelho. Possivelmente, ao redor do mundo, irmãos, nesse momento, esteja a ser pregado mais de 5 milhões de sermões num domingo como esse. Mas o certo, amados irmãos, é que a maior parte desses sermões não tem Cristo. São sermões vazios. É o que John Stott fala. É cristianismo sem Cristo. E isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Qual é a finalidade do sermão, amados irmãos? O sermão tem a finalidade de ensinar a lei de Deus ao seu povo, para que este aprenda sobre o seu Deus, ouça e tema a Ele, cumprindo as suas palavras.
Quando os irmãos chegarem, eu não vou ler o texto por causa do tempo, quando os irmãos chegarem em casa, leiam Deuteronômio, capítulo 6, do versos 1 até o versos 25. Quando você vai ler Deuteronômio, você vai encontrar basicamente resposta a 6 perguntas que eu fiz aqui. Primeiro você vai encontrar sobre o que é ensinar. Em Deuteronômio 6, você vai encontrar o que ensinar. E lá no próprio texto, você vai ter a resposta. A lei de Deus. A palavra de Deus. Depois, você vai encontrar como ensinar. Como eu ensino? Nós ensinamos por meio de palavras, ilustrações e exemplo. Você vai encontrar lá esses aspectos. O que ensinar? A palavra de Deus. Como ensinar? Com palavras, com exemplos, com ilustrações. Você acha que Jesus falava mesmo só em parábola porque Jesus queria falar em parábola? Não. Parábola é um método de ensino que cativa a pessoa, que prende a pessoa, que dá a ideia do que a pessoa quer falar. E geralmente parábolas ficam gravadas. São histórias que nos cativam. E as parábolas são usadas porque nós queremos fazer um paralelismo com o assunto que queremos tratar usando um determinado exemplo. E você consegue casar essas duas coisas. Por isso é que Jesus falava em parábola. Era um método de ensino de Jesus Cristo. O que ensinar? A lei de Deus. Como ensinar? Com palavras, ilustrações, exemplo. Quando ensinar? Você vai encontrar lá no texto de Deuteronômio. Sempre. Ele vai falar quando estiveres sentado, quando estiveres a andar, quando estiveres deitado. Sempre. Irmãos, é que Paulo recomenda a Timóteo prega. Quando? A tempo e fora de tempo. Insta, exorta, a tempo e fora de tempo. Amados irmãos, toda hora é hora de pregar o Evangelho. Sempre que você estiver com um amado irmão, com um crente, não se iniba de exortá-lo, de corrigi-lo, de discipulá-lo, de compartilhar os oráculos de Deus com ele. Quando você estiver na presença do irmão, não se larguem até se edificarem mutuamente. É recomendação aos hebreus, exortai-vos uns aos outros, para que não haja no meio de vós ninguém com o coração mau e descrente, para que se aparte do Senhor. Antes, exortai-vos uns aos outros, durante o dia que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Sempre, exorte o irmão sempre, partilhe sempre, converse com o irmão sempre. Com que propósito fizemos isso? Para que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Esse é o objetivo. Você tem que ser participante da santificação do teu irmão. Você precisa ser participante do crescimento espiritual do teu irmão. Se você só quer fazer isso a partir desse ponto, do púlpito, você não entendeu o Evangelho. Se calhar você ainda tem a percepção que quem está aqui à frente a ministrar faz um trabalho melhor às vezes do que aquele que senta para ouvir. Não, irmãos. O chamado é coletivo. Edificai-vos mutuamente. Exortai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. É sempre isso, uns aos outros. E há essa necessidade que temos de pregar o Evangelho sempre, irmãos. Compartilhar o Evangelho sempre aos nossos irmãos. O que ensinar? A lei de Deus. Como ensinar? Por meio de exemplo, ilustrações, palavras. Quando ensinar? Sempre andando, caminhando, correndo, sempre e sempre. Onde ensinar? No texto de Deuteronômio, ele fala quando estiveres na tua casa, quando estiveres trabalhando, quando estiveres andando pela rua. Em qualquer lugar, irmão. Em qualquer lugar. Você foi no banco, estás a fazer aí a operação com a senhora no caixa.
Se houver alguma oportunidade, se você ver que aconteceu alguma coisa, que abriu alguma porta para ministrar o evangelho para ela, ministre. Você está na fila para comprar pão, abriu-se alguma oportunidade para alguém para ministrar o evangelho, ministre. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Amados irmãos, o maior púlpito que temos para nossas vidas são as esquinas de nossas ruas. Nossos vizinhos precisam ouvir Cristo por meio de nós, de uma forma simples, clara e salvífica. E nós precisamos disso. A quem ensinar? Ele explica a todos, aos nossos filhos, a grandes, pequenos, idosos, as crianças, os vizinhos, a todos. Até que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E essa é a última questão. Por que ensinar? Para levar os homens a temer ao Senhor. Nós ensinamos com esse propósito, que eles venham a Cristo, que eles venham, que eles creiam no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles venham à fé. Essa é a mensagem do Evangelho. E, amados irmãos, se realmente queremos ser fiéis ministros do Senhor, nós temos essa responsabilidade. Então, amados irmãos, o sermão não é uma mensagem qualquer. Você, quando ouve o sermão, você não está a ouvir uma mensagem qualquer. Você está a ouvir a palavra de Deus. Por isso é que Paulo fala, levando cativo todo o entendimento. Quando você ouve o sermão, a tua mente deve estar cativa naquele momento. Toda a tua atenção deve estar voltada naquilo que está a ser ministrado. Porque são palavras de vida eterna. É a palavra de Deus. É Deus rogando, falando para nós e em nosso favor. Por isso, amados irmãos, não tenhamos ouvidos de mercadores quando tivemos a ouvir a palavra de Deus. Atenta para as palavras preciosas que te são ministradas aqui nessa congregação. Acate-as, pois fazendo isso salvarás a tua alma. Não despreze os oráculos de Deus que te são ministrados pelos presbíteros, pelos pastores na congregação. Não faça isso, pois Deus te pedirá ajustes e contas sobre a verdade do Evangelho que você tem negligenciado. Acate a mensagem do Evangelho. Eu gosto do que o apóstolo João fala. Mensagem que dele ouvimos e anunciamos. Essa é a mensagem que vos pregamos, amados irmãos. Essa é a mensagem que dele recebemos e que vos anunciamos. A mensagem que Paulo fala à igreja de Coríntios, capítulo 3, versos 11, que ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, que é Jesus Cristo, amados irmãos. Atenta para a verdade do Evangelho. Atenta para a mensagem, para os sermões que te são pregados aqui nesse lugar. Porque um sermão, amado irmão, é uma exposição fiel da palavra de Deus. Um sermão é uma mensagem de Deus para o seu povo. É através do sermão que o Senhor sara, que o Senhor santifica, que o Senhor liberta, que o Senhor regenera, que o Senhor perdoa. É no sermão que o Senhor repreende, que o Senhor convence, anima. É pelo sermão, pela palavra de Deus que Ele faz isso, amado irmão. E como negligenciaremos tão grande salvação, amados irmãos? Como negligenciaremos esse meio da graça de Deus para nos aproximar diante dEle? Não despreza o sermão. Não despreze esse momento solene de reunião de Deus com o seu povo. Ame se reunir com o povo de Deus. Ame vir ouvir a palavra de Deus. Isso é uma coisa que faz totalmente diferença no dia de hoje, amados irmãos. É que muitos não querem ouvir a palavra de Deus. Muitos querem ouvir a vaidade de seus corações. Muitos querem isso. Evidentemente que Jesus morreu para nos libertar do império das trevas, do pecado, das enfermidades, das dores,
Jesus morreu, evidentemente, para fazer isso, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas enfermidades. Mas falar aqui a propósito de Deus, que todos os crentes sejam livres de toda doença, isso não é o Evangelho. A não ser que Paulo não tinha fé quando deixou pessoas doentes. A não ser que Tito não tinha fé quando tinha constantes enfermidades. É sobre o poder de Deus para a salvação das nossas almas, amados irmãos. O que adianta o homem perder o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? São mensagens de vida, de paz, que você deve atender a essas mensagens. E esse é o sermão que eu creio que tem sido pregado. A mensagem de que Deus é luz e nele não há treva alguma. Que aqueles que professam o nome do Senhor Jesus Cristo devem andar conforme Ele anda. Isso é um sermão, uma mensagem, uma exposição sincera, genuína e fiel da palavra de Deus. Finalizando, amados irmãos, um sermão bíblico, escriturístico, ele é um sermão fiel à palavra de Deus. Um sermão deve ser fiel à palavra de Deus. Ser fiel à palavra de Deus. É triste quando um irmão ou um pastor fala que a Bíblia não é suficiente, um exemplo. Toda hora a Bíblia, nem tudo é Bíblia. Se um pastor falar isso, desconfia desse pastor. Porque nós devemos ser fiéis às Sagradas Escrituras. Nosso compromisso é com a verdade, a palavra de Deus. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há nenhum outro caminho senão o caminho da verdade, o caminho de Cristo. Jesus Cristo fala em João 17, santifica-os na verdade. Que verdade? A tua palavra é a verdade. Então, amados irmãos, a exposição fiel da palavra é a primeira característica de um sermão bíblico. Fidelidade às Sagradas Escrituras. Quando um presbítero, um pastor sobe aqui, ele não sobe para te agradar. Ele não sobe para te amaciar o ego. Ele sobe para ser fiel a Deus e a sua palavra. Se você vai gostar ou não, porque ele está a expor os teus pecados e está a te chamar à reconciliação com Deus, isso é problema teu e Deus. Mas ele tem essa responsabilidade de ser fiel ministro da palavra de Deus. E como crente, amados irmãos, a recomendação para nós é, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Amados irmãos, é preferível você ter um pastor fiel às Sagradas Escrituras, que seja anônimo, um pastor que ninguém conhece, que ninguém nunca ouviu falar. Pastores fiéis não estão à procura dessas coisas, de serem conhecidos entre os homens, de receber a glória e os aplausos dos homens. Eles não estão à procura disso. Alguns, evidentemente, são conhecidos e reconhecidos por alguns irmãos, mas pastores fiéis não estão à procura disso. É preferível você ter um pastor anônimo, fiel às Sagradas Escrituras, do que você ter um pastor que é conhecido por muitos, celebridade, e é um infiel na palavra de Deus. Você está a passos largos para o inferno. Se alegre por ter pastor fiel à palavra de Deus. Incentive teu pastor a ser fiel à palavra de Deus. Motive-o. Console ele com um livro, uma Bíblia de estudo. Pastor, eu quero que você cresça no Senhor. Está aqui essa Bíblia, pastor. Está aqui esse comentário, pastor. Faça isso, nutra. Se você quer que o teu pastor cresça no Senhor, cresça espiritualmente, sirva-o, incentiva-o a crescer no Senhor. Ofereça um livro no seu pastor, uma Bíblia de estudo. Faça alguma coisa para que ele seja cada vez mais apto para servir melhor ao reino e glorificar a Cristo. Você tem essa preocupação com o teu pastor? Você tem essa preocupação? Ou o mais importante para ti é vir o domingo, o mais importante é que o pastor vai ministrar. Você tem que ter esse zelo. É um cuidado que você deve ter pelos presbíteros da congregação. Avaliar o crescimento dele. Você avalia o crescimento dele, do teu pastor? Você consegue ver se o pastor está a crescer ou não no Senhor?
Como é que você vai ver isso se você tem a mentalidade que o pastor é o super crente? Não, nós não somos. Nós somos carne, miseráveis, como vocês. Somos tentados nas mesmas tentações que vocês são tentados. Precisamos do mesmo consolo como você precisa de um consolo. Precisamos da mesma exortação como você precisa de uma exortação. Precisamos disso também como você precisa. Então, não seja um consumidor de pastor que só quer que o pastor cuida dela, que o pastor ora por ele, não ora pelo pastor, não incentiva o pastor à fé, não cuida das necessidades do pastor, saber se o pastor está bem, se o pastor tem caminhado bem com o Senhor, se orou com a esposa, se alimentou a esposa, se tem comida em casa. É necessário esse cuidado, esse zelo, para que ele prontamente, avidamente se disponibiliza a servir a Igreja de Cristo. Tem irmãos que só querem ser como aqueles que Paulo fala, creio que seja 2 Coríntios capítulo 12, versos 15, quando Paulo fala, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos seja cada vez menos amado. Paulo não está a elogiar, Paulo está a repreender. Paulo está a falar, ainda que vocês continuarem, Coríntios, ainda que vocês continuarem sendo carnais, dando dor de cabeça, ainda assim eu vou vos amar. Mas o caminho não é vocês continuarem carnais, não. O caminho é o caminho do amor, é o caminho da edificação. A ideia é que todos cresçam. A mesma unidade e estatura do varão perfeito. E o que faz a igreja crescer? A exposição fiel da palavra. Então você precisa criar mecanismo para o teu pastor ser fiel. Mecanismo para o teu pastor ser fiel às Sagradas Escrituras. Os crentes da congregação, pastor, lhe trazem palavras, lhe trazem assuntos difíceis para discutir, para tratar. Impulsiona o pastor a estudar, chacoalha o pastor, lhe assusta. Pastor, eu li isso nas Sagradas Escrituras. O que o pastor pensa sobre isso? Não é tentar o pastor medir o conhecimento dele no sentido de querer humilhá-lo. Isso é pecado, é pecaminoso, não procede do Senhor. Estamos a falar sobre coisas santas, uma afeição e um desejo de que o pastor se desperte para aquilo. E não um engano diabólico de tentá-lo, de humilhá-lo. Não é sobre isso que estamos a tratar, amados irmãos. Amém? Então, essa necessidade, o pastor precisa saber, não, meus crentes estão a crescer, aleluia, glória a Deus, eu vou estudar com mais afinco. Pastor, quero que o pastor faça uma exposição na igreja de Romanos 7. Lá vai o pastor estudar Romanos 7, senta com o irmão Cuco, e aqui o amado irmão discute em Romanos 7, olha, o texto é assim, isso, aquilo. E aí os irmãos vão crescendo na graça e no conhecimento. A igreja vai transbordando no conhecimento de Deus. E toda a igreja se torna fiel à palavra de Deus. Uma igreja fiel, irmão, é uma igreja que não é conduzida por qualquer vento de doutrina. É uma igreja que sabe em quem tem crido. Segundo aspecto de um sermão bíblico, amados irmãos. Um sermão bíblico é um sermão transformador. Um sermão que transforma. Porque se você está a ser fiel à palavra de Deus, irmãos, consequentemente, o poder de Deus vai se manifestar. Sabe por que em muitas igrejas não há transformação, não há testemunho de vidas realmente transformadas pelo poder de Deus? As palavras que eles recebem são palavras emotivas. Psicologia secular. Não é evangelho. Não é evangelho. Por isso é que aqueles crentes têm sempre a mesma vida. Eles não têm a vida transformada pelo poder de Deus. Paulo fala isso. O nosso evangelho não consistiu em palavras persuasivas, mas em demonstração de poder. Quando Paulo fala demonstração de poder, não estamos a falar simplesmente sobre fazer obras miraculosas, coisas extraordinárias que Deus, pelo seu poder, pode fazer.
Estamos a falar sobre transformação de vida sendo transformada, de pecadores caírem ao arrependimento, de almas serem salvas. Estamos a falar exatamente sobre isso, de transformação. O poder de Deus é isso. É transformação, é mudar o pecador para uma alma santa, é mudar as afeições pecaminosas para afeições santas, afeições puras. Por que não há transformações em muitas igrejas? Porque o Evangelho não está sendo pregado. Eles não são fiéis às Escrituras. Eles não são fiéis ao Evangelho. Você, quando lê as Sagradas Escrituras, amados irmãos, você percebe de forma panorâmica que de Gênesis a Apocalipse, Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro da pregação em todas as Escrituras. Se não há Cristo, não há pregação. Se não há Cristo, não há transformação. Então, um sermão, amados irmãos, para além de ser fiel, ele é transformador. Ele deve trazer alguma mudança. Ele deve impactar o ouvinte. Pelo poder de Deus, trazer alguma mudança na vida daquele que ouve. Terceiro aspecto, um sermão bíblico, ele é edificante. Ele gera edificação nos santos. Ele gera edificação. Tem irmãos que são tão tolos, tão nécios, que muitas das vezes eles, por não terem sabedoria divina da parte do Senhor, e eles se acham no direito de ministrar aquilo que eles entendem, né? Das Sagradas Escrituras. E muitas das vezes é um assunto controverso e que até de certa forma tem uma divisão na igreja. Um crê nisso, outro crê naquilo. Tem isso nas congregações. Um crê dessa forma e ele chega, expõe, fala, essa é a palavra de Deus, e se alguém não crê nisso, isso não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Isso não vai edificar a igreja, pelo contrário, vai perturbar a paz na igreja, vai meter os irmãos divididos uns com os outros. Tem um critério que nós usamos no presbitério. Assuntos controversos, eles devem ser primeiramente tratados no presbitério. Os ministros que servem a igreja devem discutir o assunto, devem tratar do assunto. Após tratarem o assunto, chegarem a uma conclusão escriturística, somente assim é que se faz um resumo, entende-se que sobre esse assunto, isso é o que vai ser ensinado à igreja. O que for confuso para muitos, vai continuar a ser tratado. Para quê? Para livrar a igreja de uma divisão desnecessária. Porque o sermão tem que ser edificante. O sermão tem que trazer a paz na igreja, a unidade do corpo. Os irmãos serem capazes de olharem para o irmão e ver Cristo neles. Ver um regozijo no Senhor. Ver uma alegria de ter recebido a palavra de Deus. Vai e não peque mais. Uma alegria, um ânimo, um prazer, um deleite de ter realmente Cristo em suas vidas. Se o sermão não edifica a igreja, de que valeu esse sermão? Se o propósito é esse, edificar a igreja, de que valeu esses irmãos? Então, os irmãos que ministram, que hajam com sabedoria no que diz respeito a isso. Então, um sermão bíblico, amados irmãos, ele deve ser fiel, ele deve ser transformador, ele deve ser edificante e ele deve ser relevante. O que é isso de relevante? É um sermão que trata da necessidade da igreja, que resolve a necessidade diária do povo de Deus. Amado irmão, como você, um exemplo, vai pregar um exemplo na igreja sobre predestinação, sobre eleição? Não que você não possa pregar sobre isso, mas quando na igreja você entende e vê claramente que há irmãos mentirosos. Irmãos que vivem mentindo diariamente. Mentem como se estivessem a beber água.
Irmãos que vivem avidamente em fornicação, em pecados, que nem deveria se mencionar no meio do povo de Deus. Você vai deixar de tratar sobre esses assuntos um exemplo para tratar sobre eleição, sobre outras coisas. Evidentemente, essas coisas são doutrinas cruciais da fé cristã, mas o sermão deve ser pontual, deve ser relevante, deve tratar da vida da igreja. Deve tratar da vida da igreja, porque o sermão é a ferramenta que Deus vai usar para edificar o seu povo, para trazer os pecadores ao arrependimento, para trazer a comunhão dos santos, para trazer a santificação no meio do povo de Deus. Por isso é que os ministros, antes de pregarem um sermão, eles têm a responsabilidade de escrutinar o povo, de orar ao Senhor: Senhor, o que o povo precisa? Qual é a necessidade da tua igreja? O que esses irmãos precisam? Não, eu tenho visto que muitos irmãos têm estado abatidos, cabisbaixo, como se não tivessem esperança, tão cansados, fustigados com as dores do mundo, com as tribulações. Uns perderam filho, outros perderam paz. Os irmãos estão assim, cansados, cabisbaixo, sem esperança. Senhor, eu quero ministrar à igreja sobre renovar nossas forças no Senhor. Você identificou uma necessidade da igreja. Você viu que a igreja precisa de renovar as forças no Senhor, de se voltar para o Senhor nesse sentido. Então você traz uma mensagem relevante para a igreja, que a igreja se identifica por causa das suas necessidades, e a igreja se regozija nisso, e a igreja é edificada, e a igreja é transformada, porque você foi fiel à palavra de Deus e resolveste ministrar ao coração da igreja segundo a necessidade do povo de Deus. Um sermão tem essa característica, amados irmãos. Ele precisa ser relevante para a igreja de Cristo. Por isso é que Paulo fala: quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras persuasivas, com demonstração de sabedoria humana. Não adianta você, como ministro da palavra de Deus, não, do grego. Evidentemente, às vezes eu gosto de fazer isso, principalmente quando estou a fazer algum sermão expositivo. É necessário fazer os irmãos entenderem o conceito primaz daquela palavra. Mas não adianta você usar retórica bonita, palavras bonitas, usar palavras difíceis, que os irmãos, em vez de se questionarem sobre o sermão, no final das contas: irmão, aquela palavra que o pastor usou, não, ele usou uma sabistania, né? Essa palavra é o quê? Ah, não, usou mas outra palavra difícil. Não, irmãos, pregar bem não é usar palavras difíceis. Não é. Um exemplo, você olha o Sermão do Monte, o maior sermão já pregado na história da igreja. São palavras simples, palavras claras, todo mundo entende. E sermão não é sobre palavras bonitas, não é sobre oratória, não é sobre isso. Primazmente, amados irmãos, é sobre ser fiel as Sagradas Escrituras, é sobre transformar a vida das pessoas por meio da palavra de Deus, é sobre confrontar corações, é sobre trazer uma palavra que seja relevante à igreja de Deus. Isso é o sermão e o tipo de pregação que Deus abençoa. Uma pregação que é fiel, que é clara, que é simples. Não precisa dar volta, falar palavras bonitas, procurar palavras inacessíveis, incomensuráveis. Não, irmãos. E outra coisa que é um grande erro hoje na igreja, evidentemente é bom, em meio a um sermão, temos alguma palavra de efeito aos irmãos, uma palavra que se calhar que os irmãos gravam para memorizarem o sermão. Né? Um exemplo, uma palavra de efeito no sermão de John Piper sobre feminilidade bíblica. Ele tem uma frase que ele usa muito ao longo do sermão, que teologia fraca gera mulheres fracas. Ok, as irmãs, ao se lembrarem dessa palavra, elas vão se lembrar exatamente da construção teológica do sermão, sobre o que o sermão tratava. Mas hoje caímos numa coisa tão supérflua, a ideia de querer trazer duplos sentidos na pregação, e muitos até como se tivessem mesmo a rimar, a cantar ou a participar de qualquer... Não, irmãos, faça uma exposição fiel das Sagradas Escrituras. E se o Senhor permitir,
no próximo encontro a gente vai tratar exatamente sobre isso. Sobre um método muito usado para a exposição da palavra, que é ler, explicar, aplicar. Ser chamado a fazer isso é ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Isso não vale só para sermão, vale também na nossa leitura diária. Você lê o texto, entende o que o texto diz, compreende e aplica isso na tua vida. Amém, irmãos e irmãos? Que procuremos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados. Espero que o Senhor tenha falado em teu coração, que o Senhor tenha chamado a tua atenção e que de agora em diante você busque afincamente estudar a palavra de Deus. Quer você ministre a palavra de Deus na igreja de forma coletiva ou que você saia a pregar o evangelho àqueles que não creem. Amém? Que o Senhor abençoe a sua igreja. Oremos ao Senhor. Deus bendito, obrigado por tua palavra. Cremos fielmente que tu falaste para nós e em nossos corações. Agora pedimos, Senhor, que essa semente caiu em nossos corações produza frutos e frutos dignos. Que brote sementes que gerem fruto 30, 20, 50, 100 vezes mais, Deus.